fatores que alteram o equilíbrio químico. Vamos falar de Henri Le Chatelier e do princípio de Le Chatelier. Diz que se num sistema equilíbrio se introduzir uma perturbação, o sistema vai reagir no sentido de contrariar essa perturbação até atingir um novo estado de equilíbrio. Nós temos concentração, vamos falar só das concentrações, da pressão, volume e da temperatura. Só na temperatura é que haverá a formação, ou vai aparecer uma nova constante de equilíbrio. Então, o efeito da concentração. Temos aqui uma concentração e temos aqui, por exemplo, a água gasosa. Eu já ficava no KC, tem que ficar, não é como solvente. O que acontece ao sistema equilíbrio se eu adicionar água? Se eu adicionar aqui água gasosa, o sistema vai evoluir no sentido de gastar esta água. Vou contrariar o que foi feito. Então, tenho aqui, ele vai seguir evoluir no sentido inverso. Se for adicionado um produto ou reagente, ele evolui no sentido de gastar essa substância. Se for removida, ele tem que repor. Ou se eu adicionar CO2, também vai no sentido de gastar o que foi feito. Se eu remover o H2, se eu tirar, ele tem que repor o H2 que foi retirado, então vai no sentido inverso. Como é que eu posso justificar tendo em conta o coeficiente de reação? Às vezes também pedem, justifique tendo em conta o coeficiente de reação. Se eu retirar a adição ou a remoção do reagente no sistema pode ser interpretado de acordo com o quociente. Se a perturbação efetuada for remover produtos, então vou ficar com um QC menor, que este é sempre produto sobre reagente, fico com um QC menor, significa que eu tenho que aumentar os produtos e ele tem que ir no sentido direto. Da forma como tínhamos há pouquinho. Este pode ser removendo um produto ou se eu adicionar um reagente, também vai aumentar em baixo e o QC fica menor. No denominador, se eu adicionar produtos, terei um QC maior e ele vai no sentido de gastar esse produto, e no sentido de gastar os produtos é o sentido inverso. Tenho aqui outra imagem com equilíbrio, que se este se eu aumentar este ou diminuir, se eu retirar ou diminuir este, se eu tirar este produto ou diminuir, se eu tirar o produto ou aumentar o reagente, o QC diminui. Se eu aumentar o produto ou retirar um reagente, o QC aumenta. Vamos aqui a ver as variações. Também é importante ver que as variações este aqui só se eu adicionei igual quantidade dos dois. Aqui adicionado. Normalmente deixamos este fica estável. Nesta imagem só achei interessante este aqui, agora que estou a ver que ele também tem aqui o aumento. Ele tem que ter aumentado os dois ao mesmo tempo e o sistema vai progredir novamente até que fique em equilíbrio e a reação foi no sentido de diminuir. Aumentei este, mas eu aumentei este também. Duas, não dá para explicar bem o que contraria. Se este diminui, o NO2, se eu aumentei este aqui, ele vai gastar e vai evoluir para aqui. Mas esta parte devia estar só aqui embaixo. Para estudarmos só uma de cada vez. Vou corrigir também esta parte. Este, como disse, eu não consegui fazer no sábado porque estive a fazer estes PowerPoints e eu gosto de fazer e falar com os alunos sobre isto e só estou fazendo convosco agora e vejo que qual é a melhor maneira. Isto não está bem como para explicar melhor, mas assim também já vão vendo e percebendo que eles estão aqui a adicionar duas substâncias, que temos aqui um aumento, temos aqui a alteração, mas já vamos ver essas alterações também em outros gráficos. Em relação ao efeito da pressão, a alteração da pressão, nós vamos relacionar diretamente,
neste caso, inversamente proporcional ao que o volume. Aumentarmos o volume, vamos diminuir a pressão. Sempre visualizado desta forma. Maior volume, a pressão é menor. Se aumentar a pressão, o volume vai ser menor. Mas este efeito de alteração da pressão só altera substâncias gasosas em sistema fechado. Okay? Tem que ser sistema fechado para não sair os gases e só substâncias gasosas. Também é importante que o coeficiente estequiométrico seja diferente dos dois, porque a seguir eu não posso reagir diminuindo os gases, porque dos dois lados são iguais e não reage. É que, de acordo com o princípio de Chatelier, também esse sentido de contrariar a alteração, e se eu diminuir a pressão e aumentando o volume de um sistema, o sistema tende a aumentar essa pressão, ou seja, vou contrariar. Diminuir a pressão, vou aumentar a pressão. Mas como é que eu posso aumentar a pressão? A pressão tem a ver com o número de moléculas gasosas no sistema. Ao aumentar a quantidade de moléculas gasosas, a pressão aumenta dentro desse sistema. Então, vou diminuir a pressão e vejo que vou precisar de manter a pressão como estava, vou produzir mais moléculas gasosas. Temos aqui um resumo. Vamos ver só em termos da pressão. Se eu aumento a pressão, ele vai sempre no sentido de diminuir as moléculas, que é para, se eu aumentei a pressão e quero baixar a pressão, no sentido de diminuir o número total de moléculas gasosas do sistema. Se eu diminuir a pressão, vou no sentido de aumentar o número total de moléculas gasosas. Aumentando a pressão é a mesma coisa que diminuir o volume, e diminuir a pressão tem que aumentar o volume. O que é que aparece no exame nacional quando se fala disto? Se eu referir o volume, é obrigatório dizer o que acontece à pressão. É obrigatório, a linguagem científica não fica correta e tiram-nos 2 pontinhos. Se eles me disserem só a pressão, não é obrigatório. Mas posso dizer, se diminuir a pressão, já sei que vai aumentar o número de moléculas, mas é importante dizer que é moléculas gasosas. São estes termos que têm que dizer moléculas e gasosas. Ou moles de moléculas, ou quantidade de matéria, e gasosas têm que informar. Bem, caso de dúvidas, é sempre melhor, nem que seja entre parênteses, aumentar a pressão, diminuir o volume e tudo ok. Tentar pôr o máximo que possível. Nesta equação química, tem aqui uma simulação, tem aqui um link também deixei no site, em que eu posso gerir a formação de tetraóxido de nitrogênio ou o dióxido de nitrogênio. E podemos ver que aqui esta é as moléculas tem assim, ele tem 2, e aqui temos esta que tem N2O4. Se eu diminuo a pressão, ao diminuir a pressão, ele vai no sentido de diminuir a pressão, vai no sentido de aumentar o número de moléculas gasosas. Eu faço assim para vermos que é o contrário. Moléculas gasosas. Então, baixar a pressão, aumenta o número de moléculas gasosas, e para aumentar o número de moléculas gasosas vem para o lado de produzir mais NO2. E vemos que aqui acaba por ficar só 1. E se eu aumentar a pressão vai no sentido de diminuir o número de moléculas gasosas. Como está muita pressão, eu preciso de diminuir essa pressão, e só tendo uma mol do gás, aqui ficaria com um volume só de, se fossem condições PTN, mas a pressão já alterou, pronto. Mas seria com um volume menor, uma mol, seria só isso. Deixa eu ver aqui, só para vermos. Comparar com este, eu posso ter aqui, ele vai produzir mais N2O4, temos aqui as várias moléculas. Se eu passo assim, ele produz praticamente só NO2, para que aumente a pressão, fazer mais moléculas para aumentar isto. Sim, é de visualizar. E já tenho aqui um resumo também para isto. Vamos ver em que situação, em que sentido evoluem os equilíbrios se o volume aumentar. Então, aumenta o volume, baixa a pressão, e se eu baixar a pressão, tem que aumentar as moléculas gasosas. Moléculas gasosas.
quer no sentido de aumentar as moléculas gasosas. Aqui tem 3, aqui só tem 1, então vai no sentido inverso. Eu aqui para aumentar o número de moléculas gasosas, vem para este lado. O que é que muitas vezes aparece? É que com esta coisa de contrariar, às vezes parece que está no YouTube, parece que os alunos complicam mais, tentam fazer mais contrariações do que seria necessário. E é simples, tem que ver só em termos, se baixa a pressão, aumenta o número de moléculas gasosas. Melhor decorar assim do que pensar que vai contrariar, e às vezes já estão contrariando o que é contrariar. Neste caso, eu tenho duas moléculas gasosas, 2 moles de moléculas gasosas, aqui também 2 moles. Aqui não vai afetar o equilíbrio. Neste caso está em sólido, este está em sólido, aqui só tem 1. Se eu quero que aumente o número de moléculas gasosas, vou favorecer o sentido direto. Bem, mesmo sendo sólido, eu vou fazer com que haja mais produção de gases. Em relação ao efeito da temperatura, nós temos que ver reações que são endotérmicas, temos que ver este sinal, ou exotérmicas, e nós temos sempre, se tem uma equação termoquímica destas, ela está a indicar sempre o sentido direto. Aqui é endotérmica, tenho aqui sentido direto endotérmica e aqui embaixo é exotérmica. ΔH maior que 0, a reação sentido direto é endotérmica. Aqui, para perceber o que é endotérmica, é que ela recebe energia do exterior, e a exotérmica ele liberta energia. Para vermos como é que o sistema vai contrariar. O sistema vai contrariar desta forma. Então, se eu aumento a pressão, desculpem agora com a temperatura. Se aumenta a temperatura, vai absorver essa energia, essa temperatura, para contrariar essa perturbação. Se ele absorve a energia, significa que vai evoluir no sentido endotérmico. Às vezes este é mais fácil de ver. Se eu baixar a temperatura, fica mais frio, o sistema vai libertar energia vai libertar calor para que fique a temperatura como estava antes. É um sentido exotérmico. Eu peço para decorar sempre pelo menos um. O outro é o contrário. Se aumentar a temperatura, é endotérmica. Tentar associar isto. Nesta fase de pressão da temperatura, nunca posso responder logo que é direto ou inverso. Tenho que explicar porque é que é direto ou inverso. No caso das concentrações dos produtos, é sempre direto ou inverso. Feita a temperatura, como posso ver aqui, se ficar muito quente, vai no lado para ficar mais castanho, porque ela é endotérmica, no sentido direto, e exotérmica, no sentido inverso. Se ficar muito frio, ela vai libertar energia e vai para o lado fica incolor. O efeito dos catalisadores. Os catalisadores só servem para aumentar, não tem a ver com o princípio de Chatelier, mas é um efeito de alteração que se costuma falar no equilíbrio, mas a única coisa que afeta faz com que o equilíbrio atinja mais rapidamente. Ele consegue aqui, com o catalisador, o KC é igual, não altera a extensão da reação, não altera o rendimento, é sempre a dar mais rapidamente o equilíbrio. O resumo de Chatelier, então tem aqui reagente, produto, sentido, se eu aumentar o reagente ou alterar o produto, sentido direto. Se eu diminuir o volume, aumentar a pressão, menor número de moléculas gasosas. E se aumentar a temperatura, endotérmica. Em seguida, podem passar isto para o vosso formulário para se lembrar disto. Associar o equilíbrio químico a processos industriais. Temos aqui a síntese do amoníaco, o processo de Haber-Bosch, e na teoria nós devemos ter elevadas concentrações de reagentes, elevada pressão, para que levar no sentido da menor formação de moléculas gasosas, e como a reação é exotérmica, eu quero que ela vá no sentido da exotérmica, que seja baixas temperaturas. Vamos ver então, na realidade, o que é que temos que fazer num processo industrial. Se eu aqui tenho elevada concentração de reagentes, eu tenho, por acaso, o nitrogênio é um dos maiores componentes da atmosfera, e usa-se excesso de azoto ou de nitrogênio.
E também é continuamente retirado um produto. Bem, porque nós vamos ter outras condicionantes. Ele não vai dar tão inclinado para o sentido direto, e para que o faça para o sentido direto, vou estar continuamente a tirar o NH3 quando é produzido, e estou aqui a aumentar. Então temos aqui o efeito de alteração das concentrações do produto. A pressão também é importante ser elevada, é cerca de 150 vezes a 300 vezes a pressão atmosférica normal, ou seja, 150 a 300 atmosferas. E posso ver aqui o rendimento, o efeito do rendimento para 200 atmosferas, 90%, e aqui para 300. Não vai alterar muito, então é evitado elevadas pressões, porque também é preciso ter muito mais cuidado e há mais problemas de haver perigo nas fábricas. Em relação à temperatura, se eu baixo a temperatura, não vou pôr gelo. Se põe gelado, significa que as moléculas vão ter pouca energia cinética e não há assim tanta reação. E na realidade, a baixas temperaturas vai haver um conflito aqui com a teoria e com a prática. Baixa temperatura vai diminuir a velocidade da reação, e altas temperaturas diminui a extensão da reação e o rendimento. Tem aqui em relação à temperatura, e então vamos ter que gerir em termos da temperatura qual será a melhor, para que mesmo assim não é gelo, mas a volta dos 300 graus ou 200 é o ideal para esta pressão. E tem aqui um gráfico que relaciona. E é da pressão, e aqui é isto aqui é com a temperatura. Volta de 200 consigo ter uma maior produção de NH3, ou de 300 graus. Só conferir se tinha. O problema da temperatura, vamos usar um catalisador. Então, nos sistemas industriais é muitas vezes necessário aumentar a velocidade da reação usando os catalisadores.